Ok? Acho que tá gravando, né? Pronto, tá sim, pode ficar à vontade. Eu vou deixar você se apresentar, Ju, tá? Tá. E E eu eu virei a posso câmera aqui para o pessoal, para você poder vê-los, né, então tá. E eu posso compartilhar minha tela, né, com uma apresentação pode ou sim, eles não veem? acho que sim, tenta aí. Tá, deixa eu ver. Dá pra ver? Dá para ver, tá ótimo. Fica à Beleza. vontade então, Ju. Ok, tá. Então, olá para vocês. Meu nome é Juliana, eu sou engenheira mecânica, eu formei na UNB também em 2007 e desde 2013 eu moro na Irlanda. Eu vou fazer essa apresentação um pouco sobre a minha carreira e como que eu fiz, né, durante a UNB, etc. Aqui só um resumo, né, como eu falei, sou engenheira mecânica, eu também fiz um curso de gerenciamento de projetos, e hoje em dia eu trabalho na Schneider Electric, que não é de elevadores, que muita gente confunde, eu trabalho na Schneider Electric como diretora comercial. Essa foto atrás é de Dublin, que eu moro em Dublin, como eu falei, eu moro na Irlanda e eu moro em Dublin desde 2013. Então, deixa eu passar aqui. Ah, ok. Então, eu vou falar essa apresentação é bem curta, tá? É só uma apresentação sobre mim, sobre o que eu achei da engenharia mecânica, etc. A minha trajetória profissional e, se alguém tiver interesse, eu vou falar mais sobre carreira internacional, que é o que eu, né, fiz e que eu acho que seria o mais legal de trazer para vocês hoje. Como falei, sou engenheira mecânica, eu estou na Irlanda desde 2013. Eu trabalhei em 3 indústrias diferentes, assim, desde que eu me formei. Então comecei e um parênteses, eu escrevi tudo isso aqui no meu computador daqui, eu não tenho, acentuação em português, então você vai ver vários erros aí de acentuação, então me perdoem. Então eu trabalhei em 3 indústrias, tá, então eu comecei com cimento, que foi na Votorantim Cimentos, que eu fiz o programa trainee, depois eu passei pra energia eólica, eu trabalhei na Vestas, que é uma empresa que faz turbinas eólicas, e agora eu tô na Schneider Electric, que faz automação e gerenciamento de energia. Então quando eu falo isso é tipo, a gente faz transformadores, switchgears e toda a automação de prédios. Uma das minhas paixões seria idiomas, me desenvolver, então estudar outras coisas. Então você vai ver que durante o próprio curso na UNB, eu fiz outros cursos fora só da engenharia mecânica. Então eu fiz coisas na área de psicologia, de comunicação, matérias, né. E eu sempre quis muito conhecer novas culturas. Então eu achava muito legal pessoas que conheciam pessoas que moravam em outros países, etcétera, e que eu não tinha tanta exposição quando eu estava na UNB, mas isso sempre foi uma coisa que me incentivou muito. E uma coisa que eu comento sempre, que se eu pudesse voltar atrás e fazer uma nova graduação, eu escolheria engenharia mecânica de qualquer forma. Eu acho que engenharia te abre oportunidades que quando eu estava no curso eu nem percebia. Então acho que hoje, assim, que eu gostaria de mostrar que, assim, existem tantas oportunidades que a gente pode fazer. Engenharia mecânica, que foi no meu trote, uma foto do meu trote e uma foto quando eu peguei finalmente o diploma. As motivações, quando eu entrei para engenharia mecânica, eu queria trabalhar com Fórmula 1. Eu amava Fórmula 1, assistia Fórmula 1 com meu pai e eu queria muito trabalhar em Fórmula 1. E aí, quando você entra na engenharia, principalmente nos primeiros anos, não tem nada a ver com Fórmula 1, é tudo cálculos e são chatos que o professor não escute, mas que são muito cálculo, etcétera, e eu ficava assim: "Meu Deus". Mas então durante o curso eu tive um momento de que eu fiquei desmotivada. E aí a gente tem só que é bom a gente pensar assim, não só eu entrei para trabalhar com Fórmula 1, e aí ter esse momento que você tem um down, né, que você está um pouco desmotivado, mas depois você percebe que tem outras milhões de coisas que você pode fazer, e voltar a se motivar nisso. Eu acho que a UNB tem milhões de laboratórios, milhões de projetos, e a partir dali eu entrei no projeto Aerodesign, e eu voltei a me motivar depois do projeto Aerodesign. Eu também fiz parte da Tecmec, que tinha a empresa, mas naquele momento eu particularmente não gostei. E hoje em dia eu trabalho muito mais coisas que eu aprendi na Tecmec do que no Aerodesign. Mas é isso que, assim, te dá outras coisas, então participe de outros laboratórios, etcétera, porque vai te dando outras motivações.
A carga horária é grande, né, muita coisa para a gente estudar e etcétera, então, a gente vai ficar um pouco, sobrecarregado, vamos dizer, e aí faz parte da gente poder realmente, como que diz? Gerenciar isso. Eu acho que a UNB te dá essa oportunidade de expandir o mundo, por isso que eu falo, eu fiz, coisas em psicologia, acho que era psicologia das personalidades, eu fiz canto e coral, eu fiz era uma coisa na área de educação física, só que a gente jogava queimada, jogava vôlei, então assim, eu também me diverti, fiz outras coisas, porque isso expande, você conhece pessoas de outros departamentos, né, de outros cursos. E é muito bom, porque depois quando a gente vai, se gradua e etcétera, essas pessoas que você conheceu durante o seu tempo na UNB são os profissionais que vão ser, que você vai ter relação depois. Então, por exemplo, eu tenho amigos que a gente fez comunicação e etcétera, e eu mesmo morando aqui, quando precisava de uma coisa assim: "Cara, eu preciso saber quem que faz marketing e tal", eu contacto essas pessoas que eu fiz uma cadeira de comunicação na UNB. E aí, isso é muito legal. Então, construa isso, né. Bem, os projetos de pesquisas e Eurodesign que eu já comentei. A minha trajetória profissional, essa foto foi meu primeiro grande estágio, que foi na Ambev. Eu estava, na verdade, toda vestida para ir para a Ambev, no meu primeiro dia, mas é na saída da minha casa. Eu fiz um estágio na Johnson Controls, que faz automação. Eu fiz estágio na ANEEL, na análise técnica, de aprovações de mini hidrelétricas, e eu fiz um estágio na Ambev. Aqui eu quero dar um ponto, por exemplo, eu fiz o meu primeiro estágio foi na Johnson Controls. Era um trabalho extremamente administrativo, eu só ficava fazendo, sei lá, digitando o que eles mandavam, encaixotando caixa, e se você entrar no estágio assim, saia. Saia, porque assim, não tem porquê você gastar seu tempo indo fazer. Esse meu era no Lago Sul, então era difícil de chegar, longe, eu chegava lá e achava que não adicionava nada. Eu fiquei mais tempo do que eu acho que eu deveria ter ficado nesse estágio, e se eu voltasse hoje, eu teria saído antes. Então, assim, não foi uma boa experiência. De lá eu passei para a ANEEL, que foi bem legal, e depois eu entrei na Ambev. A Ambev era no Gama, então, tipo, ainda mais longe para mim, mas valeu super a pena. Então, na Ambev, eu entrei na área de packaging, então que era no envasamento, né, eles rodavam lá as 4 cervejas, Skol, Brahma, etcétera, e isso foi muito legal. E ali eu aprendi mais. Então, assim, se você estiver num estágio que não está te adicionando, se você está fazendo fale com o seu chefe e se não estiver funcionando, saia, porque a gente está aqui para querer novas coisas e aprender. Se for para aprender só para encaixotar coisas, hoje eu digo, eu não ficaria mais naquele estágio. De lá eu fui bem, aí quando eu me formei, eu fiz vários programas trainees, então acho que o programa trainee é um negócio que, te dá muitas possibilidades, eu queria muito fazer programa trainee, e eu entrei pra Votorantim Cimentos, né. Eu acho que a Votorantim é uma empresa enorme no Brasil, talvez não precise introduzir, eu não botei nenhuma introdução sobre a Votorantim. Na Votorantim eu fiquei 3 anos, que não eu falei, eu entrei como programa trainee, eu entrei primeiro com assistência de manutenção mecânica, e ali foi quando tudo que eu via nos livros, o mancal, o eixo, isso etcétera, eu vi, assim, aberto. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, o cara falou que tinha um problema no mancal, e eu falei: "Onde que está o mancal?", etcétera. E era um negócio, assim, de uns 2 metros de comprimento, enorme, e eu não conseguia ver, porque na verdade eu nem sabia, eu só sabia pelos livros. Então eu não conseguia ver aquele equipamento. E aí eu fiz, esse programa, comecei com assistente de manutenção, fui para a área de britagem, e aí fui para a área de ensacadeira, e no final eu terminei como eu estava na supervisora de manutenção. Eu rodava 3 turnos, e aqui nessas fotos, essa aqui eu estou fazendo uma medição no forno, essa daqui era um plantão à noite, e esse foi quando eu estava rodando essa primeira aqui de cima, quando eu estava numa startup, quando eu estava fazendo startup de uma nova planta. Onde que foi essa planta? No norte, acho que foi enfim, era uma nova planta que eles tinham acho que em Porto Velho, uma coisa assim, que eu fui rodar lá. Amei tudo que eu fiz na Votorantim, era bem no campo, então eu ficava de noite naquela fábrica e conhecia tudo e todos os equipamentos que eu sempre ouvi falar, eu fui apresentada quando eu trabalhava na Votorantim. Foi muito legal, super recomendo.
Depois disso, eu passei para a Vestas. A Vestas é uma empresa de turbinas eólicas. O grande mercado dela hoje é o Brasil. O Brasil, então, assim, é o país que está bombando em termos de energia eólica, etc. Então, assim, se é algo que você procura, é uma empresa que é excelente e que é um mercado de muito crescimento. Aí, só um pouco sobre a Vestas, que às vezes não é muito conhecida. É uma empresa dinamarquesa, tem 29 mil funcionários no mundo e tem uma grande base de turbinas instaladas, tá? Eu fiquei 12 anos na Vestas, então eu trabalhei com eles, comecei na Vestas no Brasil, e aí foi quando eu mudei para Recife, comecei a trabalhar em Recife com eles, e eles fizeram o sponsor do meu visto para eu ir trabalhar na Irlanda. Então, quando eu comecei na Vestas, eu já estava fazendo planejamento de manutenção, então pegar aquela experiência que eu tinha na Votorantim, como que eu vou planejar uma manutenção. Comecei fazendo isso, e aí eles fizeram, e aí abriu uma vaga na Irlanda, eu fiz o processo, etc. Eles fizeram o meu visto para isso. Eu cheguei aqui, dificuldades com inglês, não entendia, assim, eu já falava inglês, mas uma coisa é falar um inglês devagar, outra coisa é você chegar num país que fala inglês como primeira língua e tentar falar tudo. Eu lembro que os funcionários me ligavam e falavam assim: "Ah, Juliana, tá com problema na gearbox, no parafuso". Eu só entendia, tipo, 2 palavras de tudo que o cara falava. E eu falava assim: "Meu Deus do céu". Aí eu dizia para ele: "Me mande por e-mail, por favor". E eles falavam assim: "Cara, a Julia é muito chata, ela manda por e-mail". Eu falei: "Claro que eu não entendo". Mas com o tempo você chega lá, né. Então, foi muito legal aqui quando eu comecei com eles, na Irlanda, e depois eu passei para engenharia para os clientes, então tudo que a gente tinha que desenvolver com clientes, na parte de engenharia, eu que ficava, responsável. Depois disso, eu passei para a área de vendas. Então, eu passei para a área de vendas, venda de turbinas e de serviços de manutenção, que eu estava fazendo na Vestas. Depois disso, agora eu fiquei 12 anos nessa empresa, e aí recentemente eu saí da Vestas, eu até falei com o professor quando ele me chamou, eu falei para ele assim: "Mas sabe que eu não trabalho mais com turbina eólica". Então, recentemente eu saí, eu passei para a Schneider Electric. A Schneider Electric é uma empresa gigantesca, ela tem 160 mil funcionários, então, assim, muito maior do que a Vestas. E o que a Schneider Electric faz é a automação do uso de energia. Então, assim, enquanto na Vestas a gente estava fazendo produção de energia limpa, aqui o que a gente está fazendo é assim, como que eu uso essa energia, como que eu estou gastando a energia. Então, uma solução digital, que a gente fala que a Schneider ela está no centro do sustentável, né? Então, assim, como que a gente produz energia, mas o mais importante, como que a gente usa ela, como que a gente gerencia essa energia, como que a gente está usando. Então, existe todo um software e automação de prédios, etc. E é isso que a gente faz hoje na Schneider Electric. Além que também é fabricante de transformadores e switchgear. Hoje em dia, o meu trabalho, eu fico olhando muita single line diagrams, que é tipo os diagramas de transformador e onde que está o worth, etc., que a gente aprende um pouco na mecânica, e que hoje em dia eu falo assim, meu Deus, eu deveria ter prestado mais atenção naquelas aulas. Porque eu olho, eu desenho e penso, onde que está o transformador nesse negócio? Enfim, eu estou de novo reaprendendo isso. Então hoje, eu comecei na Schneider faz pouco tempo, então eu estou na Schneider há 2 meses. Eu entrei como agora diretora comercial, e que nem eu falei, o meu time toca, média voltagem, automação e gerenciamento de energia. Nossos clientes são a Meta, Amazon, Pfizer, então qualquer empresa que tenha um data center, um grande data center, ou healthcare, né? Todo mundo que a Pfizer, Johnson Johnson, etc., que precisa de grande porte de energia, isso de automação e gerenciamento, são clientes da Schneider Electric. Essa é para a minha carreira. E quais foram as minhas perspectivas, o que eu pensei depois da minha formatura? Programa trainee, como eu falei, era uma coisa que eu queria muito e eu apliquei para milhões de programas. Eu fiz Ambev, Skincariol, Votorantim, banco, fiz de tudo, porque eu queria muito entrar num programa trainee, tá? Então, isso foi a minha ideia. Existem outras, né? Tem gente que faz um mestrado,
uma coisa que eu acho que é legal, que eu não sabia na época, é que chama Graduate Program, que é um programa trainee, mas nas empresas internacionais. Então, por exemplo, a Schneider Electric tem, a Vestas tem, porque você faz e aí você vai morar fora pelas essas empresas. Então, tem brasileiros aqui que estão nesse Graduate Program. Eu não conhecia na época. Se eu conhecesse, hoje eu teria tentado algo assim. Outra coisa são opções de mercado que são diferentes, profissões dentro da engenharia, né? Eu mesma fiz várias coisas, eu fiz manutenção, eu fiz engenharia e agora estou na área extremamente comercial. Eu acho que a gente tem que se entender assim, qual que é o nosso sonho, qual que é o nosso objetivo, eu quero ser técnico, eu quero ser mais comercial e etc. E aí tentar botar a nossa carreira nessa direção. Em termos de carreira internacional, eu acho que é quase que óbvio, você vai precisar de um idioma, né, então, assim, você vai ter que trabalhar aí no idioma que você quer. Eu acho que inglês é básico, se você quer uma carreira internacional, mesmo se você está olhando, sei lá, na Espanha, você precisaria falar inglês. Então, assim, se é isso que você quer, foque no idioma. Existem empresas que são multinacionais, então empresas que vão, que vão abrir vagas para você estar fora, que vão fazer esse sponsor desse seu visto. O importante é o network, então, assim, quem que você conhece, para que possa te indicar, porque muitas das coisas, assim, quem que está indicando, né, se você conhece. E uma coisa que vai ser sempre uma dificuldade para gente que não é europeu, se você está pensando em Europa, e eu vou dizer Europa porque é a minha experiência, sempre vai ser o visto. O visto de trabalho sempre vai ser uma dificuldade. Então, assim, não é fácil conseguir, por isso que eu digo, entre numa empresa que existe essa ideia, que existe essa abertura ou essa cultura, porque é mais fácil. Foi como aconteceu comigo, eu peguei um visto porque eu estava numa empresa que tem essa cultura de expatriar pessoas, então isso me ajudou. Mas existem por bolsa de estudos, existem estágios, existem parcerias por universidades. Então, existem possibilidades que se você quiser morar fora. Mas pense como que vai ser o seu plano e siga para aí. Aqui também, desafios. Óbvio que vai ter desafios. O primeiro é o idioma, que nem eu falei, eu já falava inglês, eu fiz, sei lá, 5 anos de inglês no Brasil, eu já trabalhava com pessoas em inglês, e quando eu mudei, eu percebi que eu não entendia nada, porque existe um sotaque, existe uma gíria, né, que você não entende. Então, assim, sempre vai ter essa dificuldade, idioma. Você vai se adaptar, porque você não conhece ninguém, eu vim sozinha, então eu não conhecia ninguém, como é que você conhece pessoas? Uma coisa boa é que sempre tem brasileiros e os brasileiros, tipo, poderiam dominar o mundo. Na Irlanda tem muito brasileiro, a comunidade brasileira é uma comunidade muito, unida. Então, assim, se você estiver morando fora, procure um brasileiro, normalmente vão te ajudar. E isso vai te fazer crescer e você crescer outras pessoas juntos com você. Então, hoje, por exemplo, nesse final de semana que vem, a gente vai ter um evento aqui que chama EU Engineers, são brasileiros que já trabalham tentando fazer um network com novos brasileiros para entrarem, para acharem outras vagas aqui. Então, assim, os brasileiros se ajudam. Então, eu sempre diria, procure, se você estiver fora, procure isso. E a diversidade cultural, né, a diversidade cultural, a perspectivas para o futuro sempre expandem seu mundo quando você conhece pessoas de outros países, como eles fazem coisas diferentes. Eu acho que, para mim, essas foram as coisas legais e também desafios ao mesmo tempo. E aí eu deixo aqui uma lista de empresas que eu sei que fazem esse sponsor de visto. Porque você pode estar aí pensando, ok, mas aonde que eu começo, né? Então aqui tem uma lista de empresas que eu sei, elas são mais focadas em energia eólica, porque foi onde que é minha maior experiência, né? Eu trabalhei 12 anos lá. Então essas empresas são empresas que estão no espaço de turbinas e energia eólica, e que fazem sponsor. Então, assim, procure essas empresas, entre em contato com pessoas dessas empresas. E é por isso que, então, eu deixo aqui, acho que esse é o meu último slide, que é isso, assim. Mas o que você pode fazer hoje pela sua futura carreira, né? Assim, beleza, isso tudo está lindo, mas o que eu posso fazer hoje? Primeira coisa, melhore sua visibilidade. As pessoas estão te vendo em que você é bom e o que você está aprendendo. Então, melhore sua visibilidade. Qual que é hoje a social network que é profissional, né? Então, por exemplo, eu estou lá,
procurando pessoas para a minha equipe. Inclusive, eu tenho uma vaga no meu time hoje, que é do Graduate Program, que é exatamente isso que eu estava falando. São pessoas que estão graduando e que a gente quer pegar. Eu acho que o meu colega está contratando uma pessoa da Índia, o outro uma pessoa do Paquistão. Então, assim, a gente tem vistos, possibilidades de até ter vistos, mas quem? Então, deixe seu perfil hoje a gente usa o LinkedIn, então deixe seu perfil no LinkedIn e converse com pessoas. Dá o like no post, comente um post. Tem o perfil em português e um em inglês, porque, tipo, se eu estou procurando alguém para trabalhar na Irlanda, eu estou pesquisando em inglês. Então, assim, em português e em inglês, né? Esteja constantemente expandindo, então leia sobre novas tecnologias dentro e fora da engenharia. Então, assim, você tem que estar sempre atual, mas não só em engenharia, porque não é só de engenharia que a gente fala, né? Então, assim, por exemplo, hoje em dia eu leio muito sobre sustentabilidade e etc, porque para mim é o que é agora do momento, carros elétricos, etc. Está dentro do meu mercado, mas sempre você tem que estar tentando expandir. A mesma coisa que eu já falei várias vezes, expanda seu repertório fora da engenharia, conheça pessoas que pensam diferentes, pessoas que, assim, eu tinha esse preconceito, sabe, do tipo assim, o pessoal de artes, não vou falar com eles, né, não sabem nada. Não, todo mundo, tipo, expanda, porque é isso, assim, as pessoas têm ideias diferentes, e é isso que a gente vai expandindo. Outra coisa que eu deixo aqui, desenvolva seus soft skills. O que é isso? Comunicação, apresentação, resolução de problema, empatia. Todos esses são soft skills que a gente vai precisar como profissionais. Então, hoje você vai estar aqui com milhões de matérias, etc. Você vai se tornar um excelente engenheiro, mas você vai se tornar uma excelente pessoa para se trabalhar? Você tem esse soft skill desenvolvido? Então, trabalhe nisso. E o último que, assim, eu não vou dizer qual que é o mais importante, mas eu te digo que para mim foi uma coisa que eu tive dificuldade e ainda tenho, mesmo liderando um time comercial, que é o conhecimento da parte de financeiro, né? Assim, se eu pudesse voltar, eu acho que eu teria tentado aprender mais de financeiro quando, por exemplo, no UNB, que eu poderia ter feito matérias, né? Porque é como eles dizem sempre assim, cash is always king. Tipo, você precisa saber se você está indo num corporativo, que é onde eu fui, né? Você precisa saber, você está vendendo, você está fazendo dinheiro, ou você está só vendendo? Quanto que está o seu custo? Quanto que está a sua margem? Quanto está o seu revenue? Etc, etc. Milhões de palavras que eu falava assim, gente, do que eles estão falando? Eu fui mais para a área comercial, então eu estou na área comercial, faço venda técnica, então apesar de eu ter que saber sobre o que faz um transformador e a switchgear, isso e aquilo, eu preciso saber assim, qual que é a margem que a gente vai vender, qual que é o revenue que a gente vai entrar. E isso era totalmente zero. Então, assim, eu diria que esse seria assim, o que você pode fazer hoje. Fazer um melhor profile, entrar em contato com pessoas, aumentar seu network e saber sobre como que o dinheiro, cash, o que as empresas fazem para elas realmente serem lucrativas. E aí, isso assim, hoje eu preciso explicar isso, mas ele precisa vender com lucro, né? Essa a minha apresentação. Eu deixo uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu gosto muito, que fala que seus sonhos merecem sua disciplina. Então, assim, seja disciplinado para você atingir o que você quer, né? E aí eu brinco que, tipo, eu sou mais produtiva de manhã. Então, tipo, eu começo a trabalhar às 9 da manhã, mas eu acordo às 6, porque de 6 às 9 eu estudo francês, eu leio isso, eu leio aquilo, porque ali é onde que eu estou mais produtiva. E aquele horário do mais produtivo é para mim, porque os meus sonhos, eles merecem que eu tenha disciplina para fazer tudo. É isso, Riva. E eu espero que tenha sido claro, e, enfim, se tiver alguma pergunta, é isso que eu tinha para trazer. Muito obrigado. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Acho que devem ter algumas perguntas. Se você puder parar o compartilhamento para a gente ver melhor, fica melhor, né? Sim. Ótimo, excelente. Pronto. Então, bom, queria mais uma vez te agradecer, foi excelente, né? Já não é a primeira vez que você tem essa gentileza aqui conosco de trazer a sua experiência, que é muito enriquecedor, tenho certeza que o pessoal gostou bastante.
Então, já te chamei outras vezes, vou continuar te chamando, tá? Por favor, eu que agradeço, é uma honra. Tá legal. E muito legal também ter você como uma ex-aluna, né? Temos várias alunas aqui ingressando no curso, né? Nessa turma aqui, inclusive, temos um recorde, né? Eu olhei na lista de chamada, tem muitas meninas aqui que estão cursando Olha, engenharia mecânica. Coisa boa, né? sim, fico muito feliz. No meu foram só 2, mas Tá vendo só? E aqui tem, inclusive elas formaram um grupo só de meninas aqui. olha, muito bom. Fico muito feliz. Pois é. Bom, pessoal, quem gostaria de fazer uma pergunta aí, por favor? Então, vem cá, senta aqui, ó. Tá bem aqui. Eu sei que está pertinho, mas não está nada. Ô, Juliana, Fala seu nome. meu nome é Davi. Você poderia falar sobre como que funcionou a busca pelo seu primeiro emprego? Davi, meu primeiro emprego depois de estágio ou nos estágios? Sem ser de estágio. Ah, Assim, quando tá. você se formou. Meu primeiro emprego, que nem eu falei, foi um programa trainee. E, na época, abrem-se muitos programas trainee, né? E eu me inscrevi em vários programas trainee. Na época, o programa trainee, a maioria pedia para falar outra língua, né? Por isso eu já estava estudando inglês, etc. E então eu fiz programas trainees. E assim, eu confesso que eu fiz de tudo, me candidatei para tudo, desde banco a indústrias. Eu acho que eu fui a sortuda, que eu passei em indústrias e fui para a indústria, mas se fosse hoje eu teria direcionado um pouco melhor, porque se eu tivesse passado em banco, eu teria gastado meu tempo, eu não teria sido feliz lá. Então, assim, eu se candidate para várias coisas dentro do que mais ou menos você quer. Porque quando você chega lá também vai ser um pouco diferente, né? Mas essa seria a minha. Esse assim que eu fiz. Tá certo. Obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui. Bom dia, Juliana. Me chamo Caio. Eu queria saber qual que você acha que foi um diferencial seu em questão de conseguir estágio, né? Você falou que conseguiu 3, inclusive um da Ambev, e pelo menos no meio que eu convivo, assim, um que é muito cobiçado, assim, esse estágio da Ambev. Então, eu queria saber qual que você acha que foi um diferencial seu, assim, para conseguir 3, né? Então, o da Ambev foi bem interessante, porque o da Ambev, eles abriram também vagas, eles passaram aí na UNB, né? E eu fiz a entrevista lá, acho que era para vaga de qualidade. E aí eu fiz todo a dinâmicas de grupo, etc. Agora, eu sou uma pessoa super estudiosa. Antes de fosse a dinâmica de grupo, eu pesquisei dinâmicas de grupo, como me comportar na dinâmica de grupo. Porque é isso, assim, quando você for, sempre pensa no tipo assim, o que que eu tenho que estar preparado aqui, né? Tipo, é uma prova, a gente estuda para uma prova e a gente não estuda para uma entrevista. Então, estude para essa entrevista, esteja pronto para ela. Hoje em dia, então, tem muitas coisas. No da Ambev, então, me preparei assim. Como que era a dinâmica de grupo, o que que eu ia falar na dinâmica de grupo, o que que eles gostariam de saber. Só que era para qualidade, e como eu falei assim, eu não acho nem que meu perfil seria de qualidade. E, por exemplo, eu não passei para qualidade. Eles me ofereceram uma vaga para a área de envasamento, que era muito mais a ver comigo. Então, assim, prepare-se e seja você que você vai, né, conseguir isso. Esse foi da Ambev. E network, porque, na verdade, quando o da Johnson Control foi através de um menino que estava saindo, estava na UNB também, ele estava saindo e me indicou. E aí eu entrei por ele. Então, assim, você tem que ter esse network também. Muito obrigado. Tem mais uma perguntinha aqui. Ok. Não se preocupe. Hoje eu estaria numa reunião com o meu chefe, eu falei para ele, não vou poder, porque eu tenho uma coisa na UNB. Que ótimo. Oi, Ju, tudo bom? Eu sou o Gabriel, sou da gestão do centro acadêmico. Não sou um dos calouros aqui, mas achei muito boa palestra, parabéns, primeiramente. Eu queria saber um pouco mais da questão da dinâmica, como foi a sua adaptação ao seu trabalho, que você falou um pouco, mas eu quero saber mais como é o ambiente de trabalho, porque a gente sabe que é um pouco diferente, e tal, né? E o que que você percebeu de diferente do que a faculdade te preparou para o que você vive hoje no trabalho? Uhum. Você diz adaptação aqui fora.
É isso Sim, também. Então, o trabalho aqui, a adaptação, eu tive sorte porque eu já estava vindo da mesma empresa, né, eu já trabalhava na Vestas e vim, trabalhando para a Vestas, então eu já conhecia a cultura da empresa. Mas com certeza foi muito diferente, porque os europeus são muito mais fechados. Então, por isso que eu digo assim, é difícil porque eu mudei sozinha, eu não conhecia ninguém na cidade, e as pessoas eram muito fechadas, então eu acabei encontrando outros brasileiros para ter essa vida, assim, meio fora do trabalho, tá. Só que eu sempre digo assim, se você quer morar fora, tem que ser um sonho mesmo, porque não é fácil. Você tem que ter esse sonho assim: "Cara, eu quero morar fora", e você sempre se lembrar por que que você foi morar fora, qual que foi o seu sonho. Isso te ajuda a adaptar. Porque aí ali você vai conseguir ser porque você vai ter que ser mais flexível, você vai ter que ser um pouco eu não digo menos você, mas você vai ter que ver que, tipo assim, nem sempre aquela coisa que você fala, por exemplo, sei lá, uma piadinha brasileira, sei lá, do Chaves, uma coisa assim, que todo mundo vai saber do que você está falando, as pessoas não vão saber. Então, assim, vai ficar uma coisa, assim, sua. E aí você sempre se lembrar daquele seu sonho, por que que você quer. E eu queria muito morar fora, e então isso, assim, te ajuda a te adaptar, né, assim, nisso. E aos poucos você vai aprendendo, e aos poucos você vai fazendo outras conexões, etcétera, né. E hoje em dia eu consigo, assim, voltar a ser mais eu, então eu sou uma pessoa que falo mais no meu trabalho do que todo mundo, sou mais expansiva do que todo mundo, e todo mundo já sabe. Então agora todo mundo já sabe, porque aos poucos você se sente até mais confortável. Né, no que você é. Sobre o que vamos dizer assim, entre aspas, "faltou", o que eu não fui preparada, eu acho que, assim, na minha época, quando eu fiz a engenharia, eu tinha muito essa ideia de ser o engenheiro e só isso que o engenheiro faz, que seria, sei lá, a parte técnica, etcétera. E eu acho que eu mesma não via que, assim, existem tantas outras coisas, né, como eu falei, a parte comercial, a parte financeira, a parte de custos, isso tudo eu realmente não sabia. E que eu acho que fez falta para mim, mas para mim porque eu escolhi essa porque eu fui para essa área. Então, assim, eu acho que é difícil, vamos supor, a universidade te preparar para tudo, e principalmente em engenharia, porque a gente tem tantas opções. Então acho que cabe muito a gente mesmo e ali depois pesquisando mais, né. É o mesmo, por exemplo, hoje eu estou nessa área de automação e automação e digitalização da energia, que eu não sei nada. Então, tipo, eu estou recomeçando a aprender tudo isso. Então, assim, é difícil você dizer assim, o que faltou, o que, deveríamos fazer mais, etcétera, porque vai depender muito, eu acho, da onde que você vai, sabe. E aí você pesquisar por fora, né. Eu inclusive fiz um curso de afinação de motores no Senai, quando eu estava aí, porque eu queria trabalhar com carros, e depois mudou tudo, e assim vai indo, né. Certo, não, muito obrigado, Ju. E outra coisa que eu tinha conversado ali com meu colega, você falou que tem vaga aberta, você podia disponibilizar para a gente o link onde a galera pode escrever, porque a gente tem aluno graduando agora, né, e a gente gosta sempre de estar divulgando oportunidade para quem está terminando agora a graduação. Ah, legal, vou mandar, vou mandar. Beleza? Obrigado, Ju. Uhum, nada. Pode fazer mais alguma perguntinha ainda? Pode, pode. Sim. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer uma perguntinha? Vem aqui, por favor. Faz uma perguntinha aqui. Bom dia, Ju. Eu sou a Olá. Rebeca. E eu queria perguntar se tem alguma coisa que você se arrepende ou faria diferente em relação à sua carreira, em relação ao curso. Nossa, olha, difícil. Eu acho que assim, eu não me arrependo, eu acho que, tipo, eu sou muito grata de onde que eu cheguei, do que eu consegui, né, que assim, só que eu te digo que um pouco, foi um balanço do tipo, as coisas que eu decidi e as coisas que me aconteceram, sabe. Então acho que hoje em dia talvez eu teria tomado mais, teria sido como que eu digo isso? Que eu teria feito mais pela minha própria carreira. E um exemplo é esse, eu poderia ter estudado mais financeiro, e quando, por exemplo, que eu falei, na Johnson Controls, eu fiquei naquele estágio que eu não deveria ter ficado, porque, assim, eu estava fazendo caixa, digitando coisa, e eu pensei: "Gente, que coisa chata". E, assim, por que que eu fiquei? E, assim, pagava nada. Então, assim, tipo, não era pelo dinheiro. Então acho que essas seriam as coisas que eu talvez teria feito mais por mim do tipo assim: "Isso não tá bom, eu vou mudar".
Por isso eu digo, eu tive um pouco, a vida sempre tem um pouco de sorte, né, então eu tive um pouco, assim, que as coisas se encaixaram, por exemplo, eu falei: "Não passei no projeto no trainee do banco", graças a Deus, mas eu talvez teria pensado melhor, sabe. Por isso que eu trouxe aquele último slide, assim, o que você pode fazer hoje por você, e se entender do que você quer. E às vezes a gente muda e ok, mas pelo menos naquele momento que você quer, por exemplo, quando eu queria Fórmula 1, que eu estudasse motor. Aí depois eu não quis mais, então isso é outra coisa. Acho que isso que eu faria diferente, ter um pouco mais, noção do que eu queria e direcionar melhor. Respondeu? Obrigada. Respondeu sim. Obrigada. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade, vamos aproveitar a oportunidade excepcional que nós temos aqui. Mais alguma coisa? Eu tenho certeza que tem uma pergunta, mas o pessoal fica um pouco... Por favor, vem cá. Mais umazinha aqui. Ótimo. Quanto mais perguntas, melhor. Bom dia, meu nome é Miriam. Primeiramente, vou te parabenizar também por tudo que você conseguiu. E assim, eu queria saber como que você enxerga as tendências do mercado, especialmente o mercado internacional, né? Porque você estava falando para a gente sempre se manter atualizado, e a gente observa que realmente a área de energia renovável ela vem crescendo muito ao longo dos anos. Qual outra área você avalia que também é promissora? Olha, difícil, porque eu tô há 12 anos só na área de renováveis, né, então eu olho muito esta área de renováveis, então, assim, por isso que eu te digo, o Brasil super boom em energia eólica. E eu lembro que o CEO da empresa que eu trabalhava falava assim: "A gente não está numa crise energética, a gente está numa crise de oil and gas". Então, hoje em dia, o que eu vejo é isso, como que a gente vai eletrificar a matriz energética, né, então assim, é isso assim, como que a gente vai fazer mais sustentável, como que a gente vai gerenciar, etcétera. E inclusive, é bom você ter falado, por que que eu saí da Vestas para a Schneider, foi exatamente assim, porque eu decidi que eu queria dar esse outro passo, eu não queria só estar em fazendo energia eólica, energia renovável, mas eu queria como gerenciar isso, como a gente tem um gasto, como é que fala? Um gasto de energia que não seja um desperdício de energia. Então esse é muito a minha linha. Então se você me perguntar, eu vou te dizer sustentável. Como que a gente vai fazer as coisas de formas mais sustentáveis? Eu acho que essas seriam as tecnologias, mas assim, onde que está o pulo do gato? Tá? Porque é isso que eu acho que é a diferença. E isso como você pode se diferenciar. Porque não é só ser sustentável do tipo, agora a gente vai gastar menos água. Lindo, mas assim, quais são as tecnologias que a gente vai implementar nisso? Tem que não é nova, mas tem essa energia das marés, etcétera, que não está tão bem desenvolvida. Mas então, assim, eu focaria nisso, mas de novo, porque é o meu mercado, né. Eu acho que como vocês estão começando, existe um mundo para você descobrir. E o que é legal você pensar o que você gosta. Eu gosto da parte de sustentabilidade e renováveis, etcétera. E eu também amo equipamentos grandes. Eu falo que, assim, eu fiz engenharia para fazer equipamento grande, não fiz fazer equipamento pequeno. Por isso que, por exemplo, esse negócio da elétrica não é tanto a minha área, que assim, um switch, uma coisa pequena. Eu gosto de switchgear, uma coisa grande. Então esse é o que eu gosto, né. Então você tem que pensar assim, o que você gosta e olhar o que é o novo nesta área. Porque tem um mundo, tem milhões de coisas, e é isso que é legal, e é isso que eu acho que talvez também faltou para mim na época, que assim, eu olhar mais para o que eu gosto. E por isso que eu digo, eu tive sorte de entrar numa empresa que os equipamentos eram enormes, e aquilo ali era uma coisa que eu achava legal. Que assim, vamos fazer uma manutenção, eu entrava dentro do equipamento fazer manutenção, não era uma coisa de fora, né. E aí quando você achar, tipo: "Ah, eu gosto disso", procura o que é novo naquilo, procure as pessoas que estão naquela área que estão inovando e entre em contato com elas no LinkedIn mesmo, etcétera. Tem gente que vai te ajudar, tem gente que não. Eu, por exemplo, se a pessoa me manda, aí eu converso, etcétera, vai fazer outro dia eu ia fazer uma entrevista na minha antiga empresa, conversei com essa cultura, etcétera, etcétera. Então as pessoas vão te ajudando a achar isso, assim, o que que é o ponto de inovação lá. Na minha área seria essa, assim, o que é que a gente vai fazer para ser mais sustentável, né, e quais são os desafios nisso. Coisa, pessoal. Acho que já nós podemos encerrar, então. Foi excelente, né? Já tivemos bastante perguntas.
Ok. Queria mais uma vez te agradecer por estar aqui conosco hoje. Muito bom te ver. Quando você vier aqui no Brasil, passa aqui para tomar um café comigo. Com certeza. Professor, muito É, obrigada, viu, pela ótimo. oportunidade, pelos alunos e por isso que você faz com a turma. E eu vou te mandar o meu próprio LinkedIn, aí você passa para a turma e para eles, né, o que vocês precisarem, me manda mensagem, etc. Eu estou super sempre pronta para ajudar meus futuros, né, que os meus engenheiros também. Então é isso. Quanto mais engenheiros brasileiros fora, para mim, melhor. Isso aí, também acho. Mais uma salva de palmas, então, pessoal. Obrigada. Obrigado, Ju. Uma boa semana para você. E depois eu te mando o link, tá? Para você ver o vídeo. Tá bom, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.